gravando. Então, vamos lá, né? Hoje a gente vai estudar sobre a arte novel, também chamada de arte nova. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela. Compartilhar. E vamos lá. Todos estão vendo os slides na tela? Sim, professora. Certo. A arte novel, né, ou arte nova, né, é um termo, né, que surgiu em Paris, né, mais apropriadamente ele tem origem na galeria, uma galeria de 1895, chamada Maison de l'Arte Novel, que em português traduzindo quer dizer arte nova. Originou após a Segunda Revolução Industrial e rapidamente se espalhou pela Europa e Estados Unidos. Utilizou materiais como metal, vidro e se opunha à produção em massa, personalizando seus produtos. Teve influência de William Morris e do movimento Arts and Craft, e teve seu apogeu lá pelo ano de 1900. É um conceito de arte que está muito ligada ao design, na realidade, ao design das coisas. Por exemplo, os perfumes, eles tinham que ter no conceito de arte novel, né, ele tinha que ter um estilo próprio. Eles tinham que ser personificados, eles não poderiam ser só um perfume, eles tinham que ser uma arte, né? Então tinha todo um desenho, vocês podem observar que até o meu slide eu coloquei esse estilo, né, nos slides, e ele tinha essa mesma característica aqui, né? Muitos detalhes, florzinhas, né? Folhas, que é o que vocês vão ver mais adiante. Cadê? Os conceitos, né? Como eu disse a vocês, né? Aqui a gente tem dois cartazes, um com um rótulo de uma loção, é porque está em francês, né? L'Outil Edista, né? Que é um cartaz com esse estilo, como eu disse, flores, né? Tudo tinha um estilo próprio. Aqui outro cartaz ao lado, né? Um rótulo que tem essa característica da arte novel. As principais características desse movimento foi o rompimento com as tradições que até se tinha, lógicas nem tradições estéticas, uma linha ditando o contorno das formas e o sentido da construção. E essas formas normalmente tinham arabescos, curvas, predominância de tons frios. Vocês lembram, né, o que são cores frias e cores quentes, né? Cores quentes mais aproximado do vermelho, do laranja, do amarelo, cores frias mais aproximadas, né, de verde, azul, marrom. Então eles usavam mais essas tonalidades de tons frios. Inspiração na natureza, muitas folhagens, flores, animais, uso do mosaico e também outros materiais. E ele não tinha como nenhum movimento fazer crítica a nada, era mais um movimento estético. Tinha muita preocupação com a beleza, né? A questão estética. As principais características, né, que a gente encontra tanto nos produtos como também na arquitetura, que era muito comum, nas janelas, por exemplo, ter essas características. Aqui, né, na arquitetura, como eu digo, aqui vocês podem observar as varandas, né, tem essa característica, esse entrançado, né, do metal, aqui o portão, isso aqui são características da arte novel, presente na arquitetura. Aqui, uma escada, né,
também com essas características, né, como se fossem ramagens, folhas. Aqui outra escada. A escada da casa Solfane, em Victus Souter. E aqui a casa de Tassel, também em Bruxelas, de Victus Souter, com essas características da Arte Nouveau. Aqui é outras características, né? O portão, a porta do castelo de Berengue, em Paris. E aqui a casa da Arte Nova em Porto, de Manuel de Souza. Observa a varanda, as janelas, né? Tem todas essas características de coisas, de elementos da natureza, né? De flores, de folhas, de ramos. Aqui o Parque Güell, em Barcelona, de Antônio Gaudí, que também tem essas características. Veja as pessoas aqui dentro, né? Onde estão sentados nos bancos, né? Essas características arquitetônicas da Arte Nova, né? Imita contornos da natureza, né? Cores mais neutras, tons mais frios. A Vila de Penteado, em São Paulo, de Carlos Ekman, também tem essas características. Olha aqui, né? A gente observa a escada, né? Aqui essa espécie de proteção aqui, né? Um lugar mais alto, eu não sei como é que se chama o nome para isso agora. Essa partezinha aqui que está servindo de proteção, né? Tem essas características da Arte Nova. Na Casa da Vila, em Barcelona, também de Antônio Gaudí. Veja que a Casa Mila, ela tem, né, uma forma bem diferente, arquitetonicamente falando, né? Parece quase como se fosse uma flor, né? Toda curvada. Aqui, ó, a parte de cima do telhado também bem curvado. Essas torres, isso aqui em detalhes aproximando essa parte aqui de cima, e são, né, obras, né, arquitetônicas dessa arte. A Grande Palais de Sbelaus, também, e de palácio, né, com essas características da Arte Nova, aqui por dentro, visto por dentro. Aqui a gente tem outros elementos, né, só que estético, né, um relógio, um abajur, um jarro, com essas características, né, objetos decorativos da Arte Nova. Professora. Oi. A maioria dessas artes, assim, tem mais lá pro lado da Europa, né? Que essas artes, assim, desse formato aí, desse jeito. É porque, Nathan, nessa época aí que surgiu essa arte, o Brasil aqui ainda estava um Brasil, digamos assim, que estava engatinhando na arte, né? A gente viu que o movimento do modernismo, ele só surgiu lá para o ano de 1920. Então, aqui no Brasil, o que se tinha era a cópia da Europa, né? A arte surgia na Europa e aqui se copiava, se comprava, quem tinha dinheiro, né? Objetos que vinham de lá, né? Não tinha uma criação própria. Então, por isso a gente vai encontrar... E a França, né? Paris era sinônimo de estilo, era sinônimo de beleza, né? Fez moda em Paris, então era sucesso. Entendi. Aqui os principais representantes da Arte Nova, vou aqui aportuguesar, Arte Nova, né? Gustavo Klimt, que viveu de 1862 a 1918, foi pintor simbolista austríaco, né, da Áustria, e um dos mais proeminentes do movimento da Arte Nouveau de Viena. Seus principais trabalhos incluem murais, desenhos e outros objetos de arte. O assunto principal das obras de Gustavo Klimt era o corpo feminino, e as suas obras são marcadas por um erotismo franco. Gustavo Klimt também foi uma figura controversa do seu tempo, seu trabalho era constantemente criticado por ser muito sensual e erótico.
e seu simbolismo muito desviante. Aqui a gente tem a árvore da vida, o beijo, que é considerado por muitos a obra-prima de Gustavo Klimt. Aqui a gente vê, né? Não sei se vocês estão conseguindo identificar a mulher sendo beijada, né? E essa árvore da vida que parece meio que uma árvore genealógica, né? Parece que tem alguns olhos aqui, alguns rostos, né? De pessoas, né? Que na realidade é a ideia de uma árvore genealógica mesmo, né? Outro representante é Albrecht Vicent Beardsley, que viveu de 1872 a 1898. Seu estilo era baseado na obra de Edward Burne-Jones e da xilogravura japonesa. Em 1894, ele alcançou notoriedade com suas ilustrações eróticas da versão em inglês de Salomé, de Oscar Wilde. Talvez o mais controverso artista da arte novel, ele é associado sempre a imagens sombrias e perversas e com erotismo grotesco, que era o principal tema de suas obras. Aqui a gente vê algumas das obras dele, né, e entender o porquê a ideia de erotismo, né? Imagina uma obra dessa, né? A gente está falando aí de um período, né, de mais de 100 anos atrás, né? Aqui Salomé, a pesca de Oscar Wilde, ilustrada por ele, né? Salomé. Aqui, ó, cortada a cabeça. E aqui Lisistrata de Aristófanes, baseado na comédia grega Samomônia. E aqui, ó, pessoa pelada, soltando o pum, a gente pode ver, né, as partes íntimas. Então, por isso que ele era muito criticado, né? Porque era um erotismo muito gritante, não é uma coisa muito, não era sensual. É erótico, mas não era sensual, né? Porque, imagina, soltando um pum, né? Sem comentários. Outro artista dessa arte foi Afonso Mucha, de 1860 a 1939. Ele foi artista plástico, ilustrador e design gráfico, nascido em Morávia. Seus desenhos eram difundidos em rótulos para lata, famoso por desenhar peças para o jornaleiro francês Georges Fouquet. Aqui, alguns cartazes, né? Peças desenhadas por ele. Outro artista famoso é Arthur Lacebe Liberty, 1843 a 1917. Foi um comerciante inglês e era filho de decorador. Especializou-se na importação de sedas, tecidas à mão, tecidos para decoração e roupas de inspiração oriental. Fundou sua própria loja, a Liberty Com, deveria ser Liberty Companhia, né? Primeiramente, ele compunha uma mistura eclética de estilo popular, mas depois ele passou a desenvolver um estilo fundamentalmente diferente, intimamente ligado ao movimento estético de 1890, que foi a Arte Nova. Aqui, os tecidos, né, que ele trazia, e as peças que ele fazia com ele, desde roupas, acessórios, né, tudo bem florido, porque a arte nova, ela usa essa tendência, né, de bem, uma coisa bem florida. Heitor Guimard, de 1867 a 1942, arquiteto e desenhista industrial francês, foi um dos principais líderes do movimento da arte nova na França. Uma das suas primeiras obras, o edifício de apartamentos Castel Berange, de 1894 a 98 em Paris, foi também a primeira deste estilo realizada fora da Bélgica, país onde esse movimento é originário, e muito lembrado pelo estilo das estações do metrô de Paris. Aí aqui a gente vê na arquitetura
obras que foram desenhadas por ele, né? A estação de metrô, aqui, essa parte aqui da rua, né? Com esse nome. E essa aqui nessa praça. Não sei se é a entrada para alguma estação de algum lugar também. A grande entrada do metrô, o ferro forjado, né? Foi em construção do início do século XX. Aqui outras, né? Esse acessório aqui, que acho que pode ser uma mesinha. Não sei se a altura serviria para banco, mas está mais para mesa. E aqui o prédio na bancada, né? As varandas têm esses detalhezinhos, né? A parte de ferro. Eliseu de Ângelo Visconde, de 1866 a 1944. Pintor e designer italiano brasileiro, ele foi considerado um dos mais importantes artistas brasileiros do período. Na França, ele foi aluno de Eugène Classette, considerado um destaque na arte nova. Aí, né, Nathan, para o que você perguntou, um artista brasileiro, embora só trouxe essa arte para o Brasil porque, né, estudou na França e teve a influência de lá. Nada criado aqui, né? Como se fosse uma cópia de lá. Diga, Nathan. Não, eu ia falar certo, mas aí tá muito barulho aqui, então eu desliguei. Durante esse período, ele ilustrou a capa do primeiro número Revue do Brasil, revelado aí o que seria a sua primeira contribuição de arte da ilustração, através da qual introduz a arte nova nas artes gráficas do Brasil. E aqui a gente vê um cartaz da campanha da Companhia Antártica, em aquarela, estudos para a capa da Revue do Brasil, né, que ele fez. Aqui as referências. Cadê? Interromper. Vale lembrar, né, que essa arte a gente lembra muito assim portões, né? Tem alguns detalhes de portões, de varanda que nos lembram muito. Alguns perfumes, eles têm um design assim mais delicado que também lembra essa arte, inclusive alguns mais atuais que têm esse estilo. Vocês têm alguma pergunta, algum comentário a fazer, algo a dizer sobre isso? Não, dá até para entender. Tá, assim, tá mediano o assunto. É bem simples, não tem muito assim, quer dizer, não foi uma arte assim muito extensa, né? É uma arte assim bem, digamos assim, simples. Sim, sim. Vocês que estão aqui hoje, vocês estão só remoto ou vocês vão presencial e remoto? Eu estava presencial, aí foi bem no começo da semana passada. Eu estava presencial, e aí, como minha mãe fez cirurgia, então eu tive que trocar para remota. E aí, meu pai falou com Mislene, e Mislene disse que semana passada eu ficava toda remota, essa semana também, né, porque só o primeiro grupo, e a semana que vem eu vou para a sala, entendeu? Eu vou para a sala. Certo. Ok. Os demais Eu também, para a professor. sala, né? Eu tô presencial, mas eu tô assistindo essa aula online. Tá certo. Veja, eu vou ficar fazendo sempre assim, eu vou começar sempre, quando eu começar um assunto em sala, aí eu faço uma aula online, porque não dá para passar slide, organizar, nesse tempo de aula que a gente tá, porque até montar data show, essas coisas todas, só uma aula, foi-se embora a aula. Aí eu vou passar, a semana que vem, uma atividade sobre esse assunto, tá? Aí essa atividade que eu passar é a mesma atividade que eu vou fazer em sala. Então, se você essa semana não vai para escola, né, porque está remoto, ou você, com o caso de uma pessoa que não esteja aqui na aula, mas esteja só remoto, então a pessoa, só ela faz a atividade, vai ser a mesma da sala, só fazer e enviar. Se você for uma pessoa que você vai para a sala de aula,
essa atividade vai ser passada em sala, entregue em sala. Aí eu prefiro que me entregue lá, porque para mim dá menos trabalho recolher e corrigir lá do que corrigir na plataforma, se a pessoa tiver presencial. Aí eu vou ficar sempre fazendo com vocês assim. Eu vou deixar, eu ia começar o romantismo hoje com vocês, mas é bem, digamos assim, extenso. Mas ainda são 4h14, acho que dá tempo. Diga, quer dizer alguma coisa? A senhora vai fazer a chamada? A chamada, eu faço um print com vocês. Que a chamada, na realidade, é uma chamada meio mista, né? Porque tem alunos aqui que estão presencial que eu faço a chamada na sala. E tem alunos que assistem depois e que mandam a atividade. Aí eu tenho que contar que ele participou porque ele fez a atividade. Essa chamada enfim, é bem complexa. Sim. É complexa. Eu não posso fazer uma chamada só pela aula online, porque muitos alunos não conseguem assistir. Tem aluno que só consegue assistir depois, tem aluno que só manda a atividade, tem aluno que estão na sala. Aí eu tenho que fazer, né? Considerar todos que estão. Entendi. Maria Eduarda está perguntando, a senhora vai colocar essa aula na plataforma? Vou sim, Maria Eduarda, vou sim colocar. Aí eu vou deixar disponível a aula e depois eu vou deixar disponível a atividade. Mas aí eu só vou colocar a atividade lá para o final da semana, que aí vocês vão ter a semana toda para fazer. Quem tiver só remoto, quem tiver na sala vai fazer na sala, tá bem? Não, Lavi, eu vou ficar fazendo as aulas online a cada 15 dias, porque o assunto que eu estou passando para vocês hoje é o assunto que eu vou passar na sala essa semana e vou passar a semana que vem na sala, porque a sala de vocês estão dividida em 2 grupos, tá bem? Então, eu vou ficar sempre fazendo a cada 15 dias. Deixa eu interromper a gravação.